Diga glória a Deus. Quantos tomam posse da oração? Um dia eu estava conversando com a minha esposa e ela falou assim comigo: amor, nós cremos na palavra, eu e minha casa servimos ao Senhor. E amados, todos os dias nós podemos contemplar isso. Eu vejo minha esposa, meus filhos na presença do Senhor, e eu posso declarar isso e profetizar sobre a tua vida. Você tem que profetizar: mas pastor, eu não vejo meus filhos, eu não vejo meu marido, eu não vejo a minha esposa. Mas não pare de clamar. Sabe por quê? Isso não é apenas um ato profético, isso é promessa de Deus para a tua casa. Quando você diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, não vai ser apenas palavras, mas vai ser promessa de Deus concretizando, em nome de Jesus. Quantos tomam posse? Diga amém. Então aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero que você pegue a tua Bíblia. Hoje nós estamos no último dia, no último domingo da série que nós estamos falando a respeito dos administradores da casa do Senhor, aonde que nós falamos a respeito do que é ser os dispenseiros. E aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, a gente falando da série Mordomia Cristã, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e no versículo 2, hoje nós vamos falar a respeito de administrar bem tudo o que Deus nos deu, e eu vou mostrar os tópicos, os seus exemplos positivos e os exemplos negativos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e vamos ler o versículo de número 2. Amém? Pode acompanhar no telão, se você achar melhor, pode acompanhar no telão. Além disso, requer-se-nos despenseiros, que cada um se ache fiel. Que cada um se ache fiel. Repita comigo assim: cada um se ache fiel. Despenseiros, administradores. O administrador, ele precisa ser fiel. Feche os seus olhos. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nessa manhã nós entramos na tua santa gloriosa presença, para poder ouvir mais uma vez a tua voz, a voz do teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, meu Deus, que viemos de fato ser sim administradores daquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, pelas dádivas, pelas bênçãos, a qual o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Assim nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, por favor. Quando nós falamos nessa série de sermos dispenseiros, mordomos, administradores de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, isso é algo, amado, que requer de cada um de nós. É algo que nós temos que colocar em prática todos os dias. E se nós não colocarmos isso em prática, separar tudo isso em
de maneira que você possa administrar com sabedoria, com diligência, tudo vai sair fora do controle. Semana passada, por exemplo, eu falava aqui que uma pessoa que não sabe administrar bem a sua casa, ela não vai conseguir governar outro lugar. Ela não vai conseguir administrar dentro do trabalho, ela não vai conseguir administrar o chamado dela ministerial. A própria palavra diz que nem quem não governa bem a sua casa, não governa bem também, não administra bem também as coisas do Senhor. Então Deus, Ele vai colocar a primeira coisa para que nós viemos administrar, e não é a família. A primeira coisa que Deus nos dá como ser humano para administrar é justamente, sabe o que? O nosso corpo. Olha que coisa interessante. Eu sempre, quando eu observo a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é pura, ela é viva, e ela nos dá respaldo para tudo, amados. Quando nós olhamos para o nosso corpo, a palavra diz que o nosso corpo, e você vai ver isso daqui a pouco, é templo do Espírito Santo. A primeira coisa, nós, como seres humanos, o Senhor, Ele nos dá a administração do nosso corpo. Assim, quando um bebê, ele nasce, os primeiros cuidados que a mãe, ela precisa ter, é saber administrar ali o corpo do bebê. É trocar a fralda, fazer a higienização, trocar a fralda do bebê, seja ela qual for o motivo. A criança começa a chorar, é cuidar da saúde do bebê. Observe que a primeira coisa que Deus nos dá para administrar é o corpo, o nosso corpo. Então o nosso corpo, ele tem que ser bem administrado. E como que você administra o teu corpo? É quando você faz uma boa higiene dele. Eu sempre falo, né? Falava para os meus filhos quando era criança: escova os dentes. Quem não já falou isso para o filho? Escova os dentes, faz isso, limpa o ouvido. Aparentemente parece ser coisas que são básicas, mas isso tudo, amados, coopera para um corpo saudável. Quem está entendendo isso aqui? Higiene pessoal. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá orientação. Às vezes a pessoa diz assim: mas o corpo é meu, a vida é minha, eu faço dela o que quiser. Não, é necessário cuidados, o zelo, né? É tão bom quando você passa perfume, né? Cuida da sua higiene pessoal, escova os dentes, cuida dos seus dentes, você cuida do seu cabelo, cuida da barba quando tem barba, né? Cuida das suas vestes, anda com a roupa limpinha, corta as unhas. Tudo isso são coisas que às vezes a gente fala assim: pastor, mas eu não preciso disso. Você acha que não? Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Efésios, aliás, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, e eu vou ler aqui para você, no versículo de número 12. Sabe qual que é o tema? O tema aqui desse texto, se você vê em tua Bíblia: os nossos corpos são membros de Cristo. Repita assim: o meu corpo é membro de Cristo. Você sabia que o nosso corpo faz parte do corpo de Cristo? E o corpo de Cristo, ele quer ser saudável, ele quer ser cuidado. Versículo de número 12: todas as coisas
me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O nosso corpo, amados, o cuidado, o zelo do nosso corpo, o zelo da minha casa me devorará. O descapricho, parece que não, mas o nosso zelo é cartão de visita. Você não consegue arrumar o emprego se você estiver desmazelado, faltando dente na boca, com mau cheiro, com mau hálito, com o cabelo sujo, com mau cheiro nas axilas. Entenda que por mais que você pense, mas o corpo é meu, não, Deus, Ele quer que você cuida da sua higiene pessoal. Parece engraçado eu falar sobre esse assunto aqui nessa manhã, mas é real. A palavra do Senhor nos mostra o quanto o Senhor, Ele tem cuidado do nosso corpo. Quem está compreendendo, diga amém. Deus, Ele não quer desmazelas. Deus, Ele não quer que você pegue a criação. Eu estava ontem ouvindo, eu achei interessante isso. O evangelista Cecílio estava falando de uma situação que eu foquei e eu comecei a observar, e é de fato, isso é real. Deus, até o quinto dia, de tudo que Ele criava, Ele dizia: isso que eu fiz é bom. No final do texto está lá escrito assim: e Deus viu que era bom. Aí depois o Senhor foi lá e no segundo dia fez outras coisas, e viu Deus que era bom. E no terceiro dia, e viu Deus que era bom. No quarto dia, e viu Deus que era bom. Quando chegou no quinto, Ele diz: viu Deus que era bom. E no sexto, quando Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, no final, quando Ele cria um homem, Ele diz: e viu Deus que era muito bom. Achei interessante. Observa que quando Ele disse muito bom, é porque Ele disse que nós somos, de todas as suas criações, a melhor. Aleluia. E se nós, amado, Deus nos fez muito bom, é porque Ele quer cuidado daquilo que é muito bom. Observa bem, o texto ainda diz, versículo de número 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Diga glória a Deus. E Ele diz o seguinte: foge da prostituição. Todo pecado que o homem cometer e fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo.
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Repita assim: esse corpo não é meu, mas pertence a Deus. Fala assim: pertence a Deus. Entenda, amado, que não sou eu que estou dizendo isso. O Senhor, Ele declara que o nosso corpo, ele é administrado por nós, mas esse corpo pertence a Deus. Ele quem criou, Ele quem formou, é Ele quem vai tomar de volta. Nada do que existe aqui pertence a nós, nós somos apenas administradores. Às vezes nós estamos ali administrando mal, às vezes nós estamos ali fazendo uma má higiene pessoal, e aí a gente acha: não, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque eu preciso me apresentar bem. Beleza, nós entendemos isso, mas não é só por esse motivo. Não é para você apenas se apresentar bem, exteriormente dizendo, mas interiormente dizendo. Quando você vive uma vida saudável, você vai fazer bem não só para você mesmo, mas até para o teu espírito que habita em vós. Diga glória a Deus. Amados, vamos lá. Imagina uma pessoa, com todo respeito, como que um pastor, ele pode falar de saúde física, sendo que ele pesa 150 quilos, 140 quilos? Que argumento ele teria para poder falar de saúde? Eu não estou dizendo que eu sou melhor, é lógico que tem situações que a pessoa ela tem a comorbidade, mas em outros casos, imagina se é uma pessoa que é gulosa, glutona, que gosta de comer muito, não se exercita, não faz uma caminhada, não faz nada. Aí a pessoa vai poder falar de saúde física? Fica estranho. É a mesma coisa de você ir na academia e o seu personal trainer ser 130 quilos, e ele falar: você tem que perder peso. Aí você fala para ele: ué, ele está falando para mim perder peso, mas ele mesmo não perde? Na sua cabeça você vai falar assim: eu vou chegar lá na academia, eu vou ver um personal trainer em forma, uma pessoa saudável. Quem está compreendendo isso aqui? Então são coisas que nós olhamos, e que se nós começarmos a ir nas escrituras sagradas, você quer resposta. Mas espera aí, por que Jesus ele jejuava? Por que Jesus, amados, o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então não adianta você falar assim: eu vou viver só uma vida de oração, eu não preciso me exercitar, eu não preciso fazer uma caminhada, eu não preciso pentear o cabelo, eu não preciso. Às vezes, amados, a pessoa, com todo respeito, ela vem no culto, ela vem toda desmazelada, não coloca uma roupa bonita, não passa o melhor perfume. Hoje é culto, ai meu Deus, aí vai lá de qualquer jeito para a igreja. Não, você está vindo cultuar com o teu corpo ao Senhor. Diga glória a Deus. Então você tem que preparar o seu cabelo, preparar suas roupas. Você tem sim cuidar da sua aparência, da sua saúde, do seu bem-estar. Não é só ficar empanturrando, comendo como se fosse um desesperado, bebendo o que quer, fazendo o que quer. E aí a pessoa vai fazer uma oração: ai meu Deus, não estou conseguindo nem orar, eu estou cansado. Isso é sério. Eu vi o testemunho, eu vou te contar aqui de novo, eu sempre falo isso, de um pastor.
ele estava com mais de 130 quilos, 140 quilos. Ele deu um infarto, ele infartou, e ele ficou em coma. E no coma, começou ali uma batalha espiritual. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. O coração dele parou. Presta atenção nisso. E ele contando, porque ele voltou, por isso que ele está contando. E ele contando, ele dizia assim que o Espírito Santo, o próprio Senhor, dizia para ele assim: você vai para o inferno. Mas Senhor, por que eu vou para o inferno? Eu preguei, eu fiz assim, eu cuidei das almas, eu fiz aquilo que o Senhor me mandou. O Senhor falou para ele: você não fez, você é um suicida. Ele disse: como assim? Eu sou um suicida? Sim, e o suicida não herdará o reino de Deus. E ele pergunta: mas por quê? Ele falou assim: você estava acima do peso e você se matou. E ele começou a dizer: mas Senhor, por favor, me dá mais uma chance, eu não posso perder minha salvação. E ele em coma, ele estava tendo uma batalha espiritual. E aí o Espírito Santo fala com ele: Senhor, eu vou te dar mais uma oportunidade, eu vou te dar mais uma chance para você reverter essa situação. E ele volta do coma. Quando ele voltou do coma, a primeira coisa que ele recebeu alta do hospital foi o quê? Perder peso. E ele mantém até hoje os seus 70 e poucos quilos, porque ele viu, amados, que ele estava se matando. Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui: se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que nos cuidar. Eu não digo apenas para a questão de comer muito, de ficar obeso, não, até a questão da desnutrição. Às vezes a pessoa se alimenta mal, alimenta de forma errada, fora do horário, a pessoa vai ficando desnutrida, ela não bebe água, ela não se alimenta direito. Tudo isso conta. Para morrer hoje, não precisa você ser gordinho ou magrinho, basta estar vivo. Não existe idade, basta estar vivo. A pessoa de repente pode dar um mal súbito, um infarto e cair aqui, pronto. Pode ser por conta da alimentação? Pode. Outro detalhe muito importante que se pega nos dias de hoje: a saúde mental. Você tem que cuidar da sua saúde mental. Tem pessoas depressivas, tem pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que sofrem com insônia, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão. Amados, sabia que hoje a saúde mental, ela tem sido muito importante em todas as áreas. Antigamente pouco se falava a respeito da saúde mental. Hoje é uma das primeiras pautas mais, como se diz, mais recomendadas para todas as pessoas e empresas. Antigamente as pessoas cuidavam muito do físico, hoje não. As pessoas perderam o medo, que antigamente quem cuidava da saúde mental era taxado como o quê? Como um maluco, como um louco. Hoje não, hoje está todo mundo se cuidando, todo mundo se tratando, todo mundo cuidando da sua saúde mental. Quantos compreendem isso aqui? E isso é uma realidade. Se nós não colocarmos isso em ordem, como que você vai ser um administrador daquilo que Deus colocou em tuas mãos? Agora, saindo dessa primeira parte, que é o corpo, eu poderia ficar falando aqui até amanhã a respeito de bebidas, de comida, sobre a saúde física. Mas agora nós vamos para a segunda parte, que é administrar também
aquilo que Deus nos deu, os nossos dons. Olha o que a palavra diz. 1 Pedro capítulo 4 e versículo 10. Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Entenda uma coisa aqui. O que seria esse dom? É aquilo que Deus te deu. Agora eu estou falando nos dons de talentos. Até porque os talentos, as moedas, que era dinheiro, talentos, mais à frente vai ser apresentado como dom, talento. Mas esse talento que Deus colocou em tua vida, em tuas mãos, o que você faz de melhor, Deus ele tem te dado para você ser um administrador. Quer ver um exemplo? Ah, pastor, eu tenho o dom de cuidar de crianças. Ah, pastor, eu tenho o dom de tocar instrumentos. Ah, pastor, eu tenho um dom do ensino, de ensinar, de falar em público. Ah, eu tenho um dom de limpeza, eu gosto de limpar. Eu sou muito observador. Ah, eu tenho um dom no ofício de trabalhar. Eu sou um bom eletricista, um bom pintor. Eu tenho um dom de ser um bom pedreiro. Você precisa entender que isso não é apenas a sua profissão, mas são dons que Deus nos deu. Dons de cuidar, dom de falar, dom de poder palestrar, de ser mestre, professor. Então, quando nós olhamos para os dons, nós podemos colocá-los para servir, para devolver os talentos às pessoas que ainda não descobriram, ou ainda não reconheceram esses dons. Não enterrar aquilo que Deus deu, amados. Eu vejo muitos jovens, muitas pessoas que poderiam estar usando seus dons para a obra do Senhor, mas não. O que tem feito? Tem usado no mundo lá fora. Muitas pessoas pegam o dom que tem, usa para outras coisas. Amado, Deus te deu os dons para você administrar. Eu não estou dizendo que você não possa usar lá fora, no seu trabalho, no seu dia a dia, mas você precisa colocar o seu dom em prática. Às vezes a pessoa é um ótimo cabeleireiro, uma ótima cabeleireira, um barbeiro. Pastor, vamos fazer um dia aqui do cabeleireiro, do barbeiro. Vamos cortar cabelo. Às vezes o Senhor te deu o dom para criar receitas, fazer comida, bolos, aquelas coisas. Aí a pessoa fala assim: ah, mas nós poderíamos usar isso para ajudar a movimentar a renda da igreja, fazer alguma coisa útil ao Senhor. Ah, pastor, Deus me deu um dom de poder ensinar as crianças isso e aquilo. Poderíamos estar fazendo isso, mas muitas das vezes é mais fácil, é mais confortável sentar no banco da igreja e falar assim: pastor, eu não quero fazer nada. É o que mais vemos, amados. As pessoas acomodadas e enterrando os seus talentos. Quando nós vemos que aquele servo que enterrou o talento, ele desenterra o talento e devolve para o seu senhor. O senhor, dono daqueles talentos, que prestou conta, ele vai dizer assim: mal servo, mal e negligente servo. Entenda que esse servo, ele é mau.
E por que ele é mau? Porque ele está enterrando o que Deus colocou nas mãos. Amado, se o Senhor me deu o dom de tocar, eu tenho que fazer esse dom multiplicar. Se o Senhor me deu o dom da palavra, eu tenho que fazer esse dom multiplicar. Eu tenho que fazer que isso venha expandir. Agora, se eu fico retendo aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos, o que vai acontecer? O Senhor vai falar assim: eu te dei o dom só para você ficar com ele escondido? Eu te dei o dom só para você ficar com ele só para você? Não. Deus deu o dom para você ensinar. A palavra do Senhor diz: ide e fazei discípulos. Então, quando você não sabe administrar os dons, os talentos que Deus te deu, você está jogando fora. E não adianta falar: ah, pastor, eu não tenho nenhum talento. Você tem talento, você tem dom. Diga glória a Deus. Você tem um dom. Ah, pastor, eu nunca reparei. Então, a partir de hoje, começa a observar. Você tem uma facilidade para algo. Você tem o dom para administrar algo que Deus colocou em tuas mãos. Cada um administre ao outros o dom como recebeu, como bons administradores, zeladores, despenseiros da multiforme graça de Deus. Repita assim: Deus me deu um dom. Deus te deu dom, amados. E esses dons que Deus te deu é para você fazer discípulos, é para você fazer multiplicar, não é para você jogar fora, desperdiçar. Mas uma coisa eu digo aqui: se você não administra o que Deus te deu, os seus dons, os seus talentos vão ser enterrados. Para de enterrar os seus dons, para de enterrar os seus talentos. Vamos para a terceira parte, que é as finanças. Em Provérbios capítulo 3 e versículo de número 9, diz o seguinte: Provérbios 3:9: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Eu falei isso aqui domingo passado. Essa é uma área, amado, que quase ninguém quer falar. Dinheiro. Fala dinheiro, a pessoa já começa a se coçar. Dinheiro não era para ser problema. Dinheiro é para ser o quê? Solução. Mas existem algumas pessoas que têm dificuldade com o dinheiro. Como administrar bem o dinheiro? Você tem que saber administrar bem o seu dinheiro. Tem pessoas que ela entra em dívida atrás de dívida. Tem pessoas que ela acabou de sair de uma dívida, ela estava chorando porque não estava conseguindo pagar, saiu. Aí o cartão ficou no limite lá, né? Aí ela volta para uma outra dívida. Ela sai de uma dívida e entra em outra. Entenda uma coisa: você precisa saber administrar. Você precisa saber pegar o seu dinheiro e começar a valorizar cada centavo. Jesus, ele falava a respeito de um homem que construiu a sua casa, mas antes dele levantar esta casa, ele teve que fazer primeiro o quê? Um planejamento, cálculos, para que não fosse o quê? Envergonhado. Amado, imagina uma pessoa comprar um terreno. Eu já vi muito isso. E você passa ali e você vê só o terreno com os tubulões, as sapatas, e no meio daquele terreno muito mato.
você só vê mato. Quando você vai lá, né, limpar aquele terreno, você fala assim: alguém começou a construir nesse lugar, essa obra está abandonada. Mas tenta construir alguma coisa se o dono não aparece. Não é que o terreno está abandonado, é porque ele começou a construir e não calculou o dinheiro. Jesus fala sobre isso, fala que essas pessoas são envergonhadas, porque quem calcula, quem sabe administrar, quem sabe ser um bom dispenseiro, amado, calcula. Aí a pessoa vai lá, compra um caminhão de material e joga lá no terreno, e aquela areia, aquela pedra, aquele cimento fica lá endurecendo, e nada de obra, e passa 1 ano, 2, quando ela assusta já se passaram 5, 10 anos. O que é isso? Pessoas que não souberam administrar o seu dinheiro. Nessa manhã eu profetizo na sua vida em nome do Senhor Jesus. Recebe aí. Tudo aquilo que você iniciar, tudo aquilo que você começar a construir, o Senhor vai fazer você concluir, terminar, para a honra e glória do Senhor. Louve ao nome do Senhor, glorifique ao nome do Senhor. O Senhor vai te dar condição para você concluir. Pastor, mas eu não entendo, é um demônio. As pessoas começam a endemonizar tudo, fala que é o diabo, mas não é o diabo, não é o diabo, não foi o diabo que fez dívida, somos nós, amados. Nós temos que ser administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós temos que saber administrar nossas finanças, nós temos que saber calcular. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser pão duro, deixar de fazer algumas coisas mas vai ter momentos na sua vida que você vai ter que abrir mão daquele açaí, daquele churrasco. Pastor, misericórdia, para comprar o saco de cimento. Você vai ter que abrir mão lá do hambúrguer, da Burger King, do McDonald's, que não é barato, para comprar lá o tijolo, a areia, a pedra. Vai ter momento que você vai ter que abrir mão daquele passeio, para você ver as suas coisas funcionar. Quem está compreendendo isso aqui? Mas vai ser por um tempo, porque depois que a sua casa estiver concluída, as suas contas estabilizadas, aí você vai poder fazer isso com sossego. Diga glória a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que distrair a cabeça. A pessoa está distraindo a cabeça todo final de semana. Todo final de semana ela quer passear, quer ir para a praia, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e o dinheiro gasta aqui, gasta dali. Mas o Senhor, Ele mostra que nós temos que ser administradores. Entenda que isso vai ser por um tempo, isso não vai ser algo definitivo. É sobre isso que nós estamos falando. Você vai ter que abrir mão, e a palavra ensina isso, amados. Se você não abrir mão de algumas situações, de alguns caprichos, você nunca vai alcançar aquilo que você almeja. Agora, nós vemos aqui um exemplo de administrador, foi José. Observa como que José administrou durante aqueles 7 anos de fome e os 7 anos de fartura. Se nós aprendermos com José ser um ótimo administrador, você vai se dar bem. Se nós aprendermos como aquela viúva pobre, que foi uma ótima administradora do seu dinheiro, aquela mulher uma ótima administradora,
Às vezes a pessoa pensa assim: mas como que uma pessoa pode ser uma boa administradora ganhando um pouco? Amado, o que corresponde não é quanto você ganha. Você pode ganhar muito e ser um péssimo administrador. Eu, por exemplo, eu conheço pessoas que ganham 50 mil por mês, mas que faz dívida todo mês de 100 mil. É perigoso chegar nela e falar assim: você tem dinheiro? Ela fala: não tenho nada, você pode me emprestar? Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você está sabendo administrar. Quem está entendendo isso aqui? Porque tem pessoas que ganham um salário mínimo e ela consegue sobreviver o mês todo com aquele salário mínimo. Mas tem pessoas que ganham 10, 15 mil, que se você perguntar para ela onde que foi parar o dinheiro, ela diz: não sei. Ela gasta tudo com besteira. Todo mês ela pega e não sabe onde colocou o dinheiro, não faz nada. E detalhe, essas pessoas não têm nada. Não pode dizer que tem. Se ela falar assim: poxa, pelo menos ela tem um carrão, poxa vida, pelo menos a casa dela é um luxo. Mas não, ela não tem nada para dizer. Não tem uma boa casa, não tem um ótimo automóvel, não faz viagens, não faz nada. Mas como que ela gasta 10 mil, 15 mil por mês? Não sei. Porque está sabendo, sendo um mau administrador. Então a palavra do Senhor nos dá respaldo, disciplina para ser ótimos administradores. Quinto, sermos administradores, esse aqui é muito importante, da nossa vida espiritual. Amado, eu acredito que de todos, esse aqui é o mais complicado. Administrar a vida espiritual. Mateus 26, 41. Vamos ver que o Senhor Jesus, ele diz, já estou terminando, Mateus 26, 41. Jesus, ele vai dizer assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que muitas das vezes nós deixar passar desapercebidos a nossa vida espiritual? Observe que um dia nós estamos orando, subimos ao monte, lemos a Bíblia, ouvimos louvores, mas passa 2, 3 dias, uma semana, a gente cai no pecado, a gente volta a pecar, volta a cometer os mesmos erros, volta a fazer as mesmas coisas, e você fala: Senhor, eu não entendo, por que isso, por que aquilo? Entenda que a própria palavra diz que nós precisamos vigiar e orar, mas essa busca, ela tem que ser o quê? Sem cessar, é sem parar. Não pode ser algo que você faz hoje e amanhã não. Tem que ser algo, e não pode ser algo que venha cair numa rotina, algo que venha se tornar mecânico. O que é algo mecânico? É algo que você faz, que vira uma engrenagem que fica ali, no loop. Todo dia a mesma coisa. Não é isso. É você criar intimidade com o Espírito Santo, criar experiência com Deus. É você ir no monte, é você orar no teu quarto, é você falar com Deus, aonde quer que você estiver, seja no seu trabalho, seja dentro do automóvel, no ônibus, aonde você estiver, você conectar a Deus o tempo todo. Você precisa colocar isso em pauta na sua vida, amado. Hoje, a maioria das pessoas, 80% das pessoas que estão dentro das igrejas, eu não estou dizendo de quem está lá fora, eu estou falando de quem congrega. 80% das pessoas, dos cristãos que estão dentro das igrejas, têm a vida espiritual defasada.
não tem uma frequência, sempre vive numa constância. Hoje a vida da pessoa está lá assim, no topo, amanhã está lá embaixo. Ela vive oscilando, parece um cardiograma, vive assim, uma hora está lá no alto, outra hora está lá embaixo, está igual a bolsa de valores. Então, nós não podemos ser inconstantes na nossa fé, mas nós temos que ser o quê? Constantes. Aí a pessoa vem, ouve uma palavra, fica emocionada, ela fala: agora eu vou mudar, agora vai, agora eu vou ser frequente na igreja, agora eu vou orar mais, agora eu vou jejuar mais. Aí vem no domingo, né? Aí quando é segunda-feira ela fala: ô vida cruel. Primeiro problema que vem já tira ela da graça. Ela já desanima, não quer mais orar. Ah, não sei para que eu vou na igreja. Aí já abre a cervejinha. Tem gente assim. Aí já começa a se envolver com aquelas amizades antigas. Quando ela for ver, ela está longe da presença do Senhor. Não, amado, nós temos que resistir. A palavra diz: para que não entreis em tentação. Por que nós temos que vigiar e orar? Vigiai e orai para não entrar em... Porque a tentação vai vir todo dia. Nós temos que ser administradores da nossa vida espiritual. Nós não podemos, né? Lá em Minas fala, né? O crente 6 horas. Está cheio de gente, de crente 6 horas. 6 horas pela minha vida? 6 horas pela minha vida? Toda vez... A quantidade de pessoas: pastor, ora pela minha vida. Amado, eu não estou dizendo que eu não posso orar, eu vou orar pela sua vida, sempre. Mas é necessário que você comece a andar, a caminhar. E como que você vai caminhar fraco? Se alimentando da palavra de Deus, se alimentando da oração da fé, se alimentando, se aproximando mais do Senhor com jejum e oração. Eu te pergunto, quanto tempo que você não faz um jejum? Quanto tempo que você não ora intensamente? Que você falou assim: eu vou subir o monte, eu vou trancar a porta do meu quarto e eu só vou orar e ler a Bíblia. Quanto tempo que você não faz isso? Não precisa me responder. Isso aqui é só para você entender que você precisa administrar o seu tempo. O seu tempo para buscar o Senhor. O seu tempo, eu falava isso aqui, de ser administrador do nosso tempo. Você precisa tirar um tempo de qualidade. Sei lá, se você tem um quarto lá na tua casa vazio, faz dele um quarto de oração, de meditação. Separa um cantinho para você. Separa um tempo para ler a Bíblia. Deixa o telefone de lado, joga o telefone lá na sala, vai para o teu quarto, tranca a porta e vai orar, vai ler. Se você for meditar na frente da televisão, com o celular do lado, você não vai conseguir. Você tem que criar estratégias. Quem está compreendendo isso aqui? Entenda, amado, que quando você tem a sua vida em oração, leitura da palavra, você vai ter mais sensibilidade com o Espírito Santo. Um exemplo muito negativo que nós podemos ver aqui, o Saul. Por que Saul ele perdeu intimidade com Deus, com o Espírito Santo, o Espírito? Porque ele deixou que a soberba, a altivez entrasse no coração dele. Mas o contrário, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nunca queiras saber ou ser melhor que o teu irmão. Às vezes nós queremos ser altivos. Não, eu oro mais. Quando eu oro, o céu se abre. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer isso? Ah, eu oro e Deus faz, eu faço isso e acontece isso. Amado, não se trata de acontecer ou deixar de acontecer, se trata de você ter vida com Deus.
Se você tiver uma intimidade com o Espírito Santo, e a partir de hoje ele ser a sua prioridade, tudo que você tem começará a ser alinhada ao Senhor. Você vai começar a se conectar ao Senhor. Você vai começar a viver os frutos a qual estavam invisíveis na sua vida, vão começar a se tornar visíveis. Mas o que faz isso? Oração e jejum. Lembra que Jesus ele dizia: essa casta não sai com coisa alguma a não ser com jejum e oração. Se você não estiver orando, jejuando, não vai, amados, vai ficar travado. Eu tenho dificuldade para jejuar. Tira um dia na semana. Vou jejuar toda segunda-feira. Começa aos poucos. Daqui a pouco você faz 3 vezes na semana. E aí vai. É assim que começa. Tira o domingo, igual hoje de manhã. Jejua, vem em jejum para a igreja. Já é um início. Se todo culto você vier em jejum, já é um início. Então você tem que começar a fazer algo para que você venha ter paz, para que você venha crescer espiritualmente, para que você venha gerar um propósito de vida e para que você venha dar o seu testemunho. Às vezes eu vejo que tem pessoas que ela entra aqui e ela sai do mesmo jeito. Mas por quê? Porque não tem uma entrega. Mas nessa manhã, eu creio através da manifestação do poder do Espírito Santo, que hoje você vai sair daqui com paz interior. Hoje você vai sair daqui com o seu propósito alinhado com o Senhor. Hoje você vai sair daqui com o seu testemunho de vida. E é sobre isso que o Senhor Ele quer, amados. Que cada dia mais você avance, e que Ele cresça, e que nós venhamos diminuir. Hoje, você que veio aqui, crê nessa palavra. Nós estamos encerrando essa série, Mordomia Cristã. E que hoje você possa entender: eu sou um administrador, eu sou um mordomo do Senhor. Seja um mordomo do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Se coloca de pé.